Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, amados alunos do curso bíblico Palavra que Cura. Para mim é motivo de alegria, nós estamos na nossa quinta aula, o encerramento da matéria oração. E eu quero te dizer, coloque expectativa aí no teu coração para que o Espírito Santo irá fazer mais um dia de aula. Comigo e com você, eu tenho certeza que Ele irá trazer sabedoria, irá ajustar áreas que precisam ser ajustadas em nossas vidas. Coloca desejo no teu coração, porque onde há desejo, o Espírito Santo, Ele tem liberdade para operar. Então, vamos estar orando nesse momento. Eu te peço aí, fecha teus olhos aí na tua casa, com reverência, para que assim o Espírito Santo tenha liberdade nesta aula de hoje, na quinta aula. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos, Pai, para que o Senhor nos direcione mais um dia nessa quinta aula, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo instrução, sabedoria para as nossas vidas, pois queremos ver as nossas vidas transformadas por Ti, Pai. Queremos subir de um degrau de glória, alto degrau de glória. Queremos avançar em Ti, queremos crescer em Ti, Pai. Por isso que nós estamos com nossos corações desejosos, Pai. Eu oro por cada aluno que está assistindo essa quinta aula, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, descer ao nível de cada um deles, trazendo instrução, trazendo sabedoria, discernimento, Pai. Mas nessa aula, em nome de Jesus, queremos nos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Eu também te peço, me usa como instrumento em Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória, que a Tua palavra venha para transformar, para curar, para mudar as nossas vidas. Queremos cada vez mais, Senhor, ter uma vida de oração, uma vida na Tua presença, em comunhão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a aula. Observações. Mesmo dando o fruto do Espírito dentro do que conhecemos e entendemos da palavra, pode acontecer de pedirmos algo a Deus com a intenção errada. Exemplo, pedir um carro por inveja. Então, a gente não vai receber esse carro, porque a nossa intenção é inveja. Não é uma intenção certa. Ai, Senhor, eu te peço um carro, Pai. Porque eu estou andando a pé, o Senhor sabe como é longe da minha igreja para minha casa, Senhor. Eu também, Senhor, quero dar carona, Senhor, aos irmãos que moram perto de mim e até mesmo aqueles irmãos que moram próximo. Então, o Senhor vai ver a intenção do coração. Para que você quer um carro, meu filho? É para você se mostrar, se eu posso dizer assim, ou é para você, em prol também do reino, trabalhar, também suprir as suas necessidades? Então, precisamos pedir com a intenção certa. Mesmo dando o fruto do Espírito dentro do que conhecemos e entendemos da palavra, pode acontecer de pedirmos algo a Deus com a intenção errada. E isso acontece justamente porque estamos renovando a nossa alma aos poucos. É por isso que o sexto passo está separado do primeiro passo. Segunda observação. Quando andamos no pecado segundo a carne, dentro do que conhecemos e entendemos da palavra, nossas orações não são respondidas por Deus, com exceção da oração de petição para perdão de nossos pecados, que se a fizermos verdadeiramente arrependidos, fará com que Jesus advogue ao nosso favor, e por isso seremos perdoados no mesmo momento em que orarmos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas
orações. Aqui a gente vê Paulo trazendo instrução para os maridos, que eles devem tratar a sua mulher como vaso mais frágil, devem honrar elas, para que assim, quando orar, as orações não sejam interrompidas. Aí a palavra diz aqui também em 1 João capítulo 1, versículo 9, vamos abrir lá. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de injustiça. Então, quando a gente vai à presença do Senhor com a oração de petição para o perdão dos nossos pecados, quando confessamos a Ele verdadeiramente arrependidos, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda injustiça. Aqui em 1 João, ainda em 1 João 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus está ali, olha, sempre disponível a nos ajudar, a interceder ao nosso favor. Terceira observação: quando a manifestação da bênção perdida não depende de outras pessoas, exemplo, cura física, ela se manifesta no momento em que cremos. Mas quando depende de outros, exemplo, um emprego, a manifestação não depende só da nossa fé, sendo por isso que precisaremos esperar um tempo. Meditando nestes textos, entendemos que Josué e Caleb precisaram esperar mais de 40 anos para desfrutar das bênçãos que eles criam por causa da incredulidade das outras pessoas. Então, Josué e Caleb, depois vocês podem estar lendo em casa, Números capítulo 13, capítulo 14, também Deuteronômio e Josué, que é quando Josué assume ali a liderança do povo de Israel. Vocês podem estar lendo em casa, porque é bem extenso os textos e por conta do tempo, a gente não tem como estar lendo nesse momento. Mas a gente vê aqui que por conta da incredulidade que as pessoas tinham, Josué e Caleb acreditavam naquilo que Deus prometeu a eles. Mas o povo foi incrédulo. Por causa dessa incredulidade, eles tiveram que esperar 40 anos para desfrutar das bênçãos do Senhor, daquilo que Deus já tinha prometido para ele. Então a gente vê aqui que não foi por falta de fé deles, mas que dependia de outras pessoas também, para que assim eles pudessem desfrutar dessas bênçãos. Quarta observação: quando fazemos a oração de petição, seguindo os 7 passos ensinados, haverá situações em que Deus mesmo vai diretamente resolver. Em Atos capítulo 16, versículo 16 e 26, como eu já citei também, Paulo e Silas, a palavra de Deus diz que Deus manda um terremoto e assim solta as algemas deles, não só deles, mas de outros também. Então, aqui diz que foi Deus que diretamente resolveu. Já tem casos em que Ele vai nos ajudar a resolver, nos dando sabedoria, utilizando-se de nós para manifestar o seu poder. Vamos abrir em Êxodo capítulo 14. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Êxodo, capítulo 14, do versículo 13, a partir do versículo 13, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A gente vê aqui que o Senhor traz uma instrução para Moisés. Manda ele colocar a vara sobre o mar. E o mar foi aberto, né, como a gente vai ver aqui, e os israelitas puderam passar.
No versículo 21 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Então a gente vê que Deus também, ele se manifesta através de nós, ele também nos ajuda a resolver o problema, assim como ajudou Moisés. Quinta observação. Na oração de intercessão, nós pedimos pelas mesmas pessoas várias vezes. Porém, na oração de petição, só pedimos para nós mesmos uma vez. E como já vimos, enquanto a bênção não se manifesta, agradecemos ao Senhor. Então, quando a gente ora em favor de outras pessoas, nós podemos pedir as mesmas coisas várias vezes por outras pessoas. Mas quando é para nós mesmos a oração de petição, nós só oramos uma vez, porque quando a gente ora, a gente crê que a gente já recebeu. Em Marcos 11:24, a gente viu isso, né? E quando a gente ora, a gente crê que já é nosso, que já recebemos. Além disso, na intercessão, Deus pode ou não responder à oração, dependendo da sondagem do coração feita por Ele. Enquanto que a petição é 100% garantida, Deus responder. Claro que nós seguirmos os 7 passos que estudamos. Para que Ele possa nos responder, nós precisamos seguir os 7 passos. Sexta observação: a única oração de petição que podemos e devemos repetir sempre é pedir a Deus sua sabedoria, em concordância com uma vida de busca intensa à sua palavra. Então, algo que nós podemos pedir para nós mesmos todos os dias, sempre que formos orarmos, sempre que formos à presença do Senhor, é sabedoria. A palavra de Deus diz em Tiago 1:5, feito a gente leu, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Sétima observação: é comum ouvirmos entre nossos irmãos em Cristo que na oração de petição nós pedimos as promessas de Deus para as nossas vidas, Porém, não é isso que acontece, embora nós respeitemos os que creem assim. Na verdade, nós pedimos as realidades de Deus para as nossas vidas, cura divina, nossas necessidades supridas, feita a gente viu, pois nós só receberemos as promessas dele, o arrebatamento, reinar eternamente no novo céu, na nova terra, quando chegar o tempo delas se cumprirem. Então, só iremos receber quando chegar o tempo dela se cumprir. Então, a gente não precisa estar pedindo as promessas de Deus, mas sim as bênçãos que são realidades para as nossas vidas, cura divina, necessidades supridas, sabedoria. Então, isso sim a gente pode estar pedindo ao Senhor. Mas arrebatamento só quando chegar o tempo de acontecer. Vocês podem estar meditando nesses versículos em 1 Tessalonicenses. Mas vamos abrir lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Do versículo 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Então, essa
esse arrebatamento, as promessas de Deus que Paulo fala aqui ainda vai acontecer. Então, eu e você não precisamos estar orando para algo que ainda vai acontecer, porque no tempo certo irá acontecer. Amém? Vamos para a próxima oração. Oração de consagração ou dedicação. O que é oração de consagração ou dedicação? É a oração onde perguntamos a Deus qual é a sua vontade para as nossas vidas, nas áreas que não estão escritas na sua palavra. Ou seja, pedimos sua direção para nós. Tiago 4. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4. Aleluia. Tiago, capítulo 4. Do 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui Tiago, ele nos instrui que muitas vezes nós fazemos planos, mas não consagramos ao Senhor os nossos planos, nossos projetos. Não dedicamos ao Senhor os nossos planos. E Ele nos instrui a dizer: Senhor, é da Tua vontade que isso aconteça? É da Tua vontade? Então, nós precisamos estar perguntando ao Senhor através dessa oração de consagração ou dedicação. Tem um exemplo que diz assim aqui na apostila: qual é o nosso chamado ministerial? Se Ele quer que compremos uma determinada casa ou façamos uma determinada viagem. Então, a gente pode ir à presença do Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, é da Tua vontade que eu compre aquela casa? É da Tua vontade que eu compre aquele carro? Senhor, é da Tua vontade, Senhor, que eu faça essa viagem, Senhor? Me mostre, Senhor, se é da Tua vontade. Se não é, Pai, o Senhor me mostre também. Então, essa é uma oração de consagração. A oração de consagração é uma das provas de nossa submissão à vontade de Deus. Praticar esta oração mostra que estamos nos submetendo à vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Pois para cada um de nós, o Senhor tem planos específicos, os quais não vamos saber literalmente pela sua palavra. E é para descobri-los que devemos fazer a oração de consagração. Vamos abrir lá em Jeremias 29:11. Eu amo esse versículo, esse texto. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso aqui é o Senhor falando. Diz o Senhor: planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Aqui o Senhor diz que é Ele que conhece os planos que tem para nós. E os planos que o Senhor tem para nós, os projetos, são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Aqui na apostila diz assim: o uso da frase "se for da vontade de Deus" na oração de consagração. Como nós não sabemos qual é a vontade do Senhor no que vamos pedir na oração de consagração, nós devemos falar "se for da tua vontade", como vimos em Tiago capítulo 4, versículo 15. Já na oração de petição, não devemos usar a palavra "se", pois já sabemos qual é a vontade
de Deus, baseado na sua palavra. Então, na oração de consagração, sim, a gente pergunta: Senhor, é da tua vontade que eu faça essa viagem? Senhor, é da tua vontade que eu compre esse carro, que eu compre esse imóvel? Se for, Senhor, me mostra. Mas na oração de petição, não, porque nós sabemos que a vontade de Deus é que nós andemos saudáveis, então a gente pode orar por cura. Nós sabemos que é da vontade de Deus que nós tenhamos todas as nossas necessidades supridas, então nós podemos orar para pedir as nossas necessidades, amém? Supridas. Aqui na apostila diz assim: como Deus nos responde à oração de consagração? Ele, através do Espírito Santo, nos responde, direcionando-nos por dentro, o testemunho interior, usando pessoas para testificar, confirmar o que tratou, falando conosco, utilizando-se de textos bíblicos que não falam diretamente sobre o assunto. Vamos abrir em Romanos 8,14. Aleluia. Espero que vocês estejam sendo abençoados por essa matéria, pela palavra do Senhor. Amém. Vamos abrir lá. Romanos 8, versículo 14. Que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês receberam um Espírito que Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui a gente pode ver que o Senhor pode nos direcionar através desse testemunho interior, usando pessoas. João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26, que diz assim: usando pessoas para testificar, confirmar o que tratou. Quando vier o conselheiro, eu o enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E no último tópico diz assim: falando conosco, utilizando-se de textos bíblicos que não falam diretamente sobre este assunto. Observação: com relação à última forma de Deus nos responder, orações de consagração que citamos, pelo fato de na Bíblia não estar escrito literalmente sobre todos os assuntos relacionados à nossa vida pessoal, o Senhor pode trazer direções para nós usando textos bíblicos que não falam diretamente sobre o assunto. Exemplo: um filho de Deus pergunta ao pai se é da sua vontade que ele seja um pregador do Evangelho. O Senhor lhe responde que sim, tratando com ele com a passagem de Atos 19:15. Vamos lá. Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo. Aqui, o Senhor pode trazer uma direção, que você foi chamado para ser um pregador do Evangelho, tratando com você nessa passagem. Diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Mesmo que este versículo esteja falando literalmente para Paulo. O que devemos fazer enquanto a resposta da oração de consagração não se manifesta? Agradecer a Deus pela resposta, como já vimos lá em Colossenses 4:2. Permanecer na vida consagrada ao Senhor, na prática dos princípios, e tirar alguns momentos para jejuarmos. Então, nós precisamos estar agradecendo, permanecer numa vida consagrada ao Senhor e também ter momentos para jejuar.
Podemos orar todos os tipos de oração com entendimento e também a oração com espírito no mesmo momento de oração? Sim. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, também a gente já leu. A gente viu que eles começaram orando com entendimento, depois começaram a orar em línguas. E diz assim, na oração que está nesta passagem, vemos que eles começaram louvando a Deus e depois fizeram uma petição. Já em João 17, 26, João capítulo 17, versículo 1 ao 26 diz, já nesta oração, vemos Jesus iniciando com petição e em seguida fazendo intercessão. Então, nós podemos sim orar as orações do entendimento e a oração com o Espírito no mesmo momento, podemos sim. Veremos agora um exemplo, sabendo que podemos mudar a ordem dos tipos de orações, se desejarmos. Começando, esse é um exemplo que a apostila traz. Começando orando com entendimento, intercedendo, depois fazemos uma petição, em seguida uma oração de consagração, depois disso agradecemos, louvamos e adoramos ao Senhor. Então aqui é um exemplo de como podemos na nossa vida de oração estar indo à presença do Senhor. Nós podemos ir primeiramente intercedendo pelas pessoas, se colocando na brecha, depois nós podemos fazer uma oração de petição ao nosso favor, também podemos fazer uma oração de consagração, perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça esse negócio, que eu venda essa casa. Também, por último, nós podemos estar agradecendo e louvando ao Senhor. E para encerrar esse momento de comunhão, esse momento de oração, encerramos orando em línguas celestiais, falando e cantando. Observação: sempre depois de fazermos a oração de intercessão, petição e consagração, devemos agradecer os pedidos feitos, ou seja, fazermos a oração de ações de graças, louvor e adoração. Então, sempre que a gente orar ao Senhor, a gente pode agradecê-lo. Pai, muito obrigada, porque eu creio que o Senhor me ouviu, eu creio que o Senhor vai me responder. Senhor, muito obrigada, porque eu creio, Pai, que a minha intercessão, Senhor, vai surtir efeito. Eu creio que o Senhor vai alcançar essa pessoa. Então, a gente agradece ao Senhor após a oração. Amém? Capítulo 9. O capítulo 9 diz: a oração individual e em concordância. Devemos tanto orar individualmente, sozinhos fisicamente, como orar em concordância, junto com uma ou mais pessoas. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 14. Aleluia. Deus é bom. Mateus capítulo 14. Do versículo 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante ou fosse na frente dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. A gente pode ver aqui, olha, Jesus tendo um momento de comunhão com o Pai. E eu me pergunto, sabe, se Jesus, sendo Jesus, ele tinha esses momentos de oração, ele tinha esse momento de estar na presença do Senhor para pedir instruções, para ter uma maior intimidade com Ele, com o Pai. Ele tinha uma vida de oração, e por que eu e você não vamos ter essa vida? E Jesus era perfeito quanto esteve aqui na terra. Ele veio como homem, mas ele era perfeito, espírito, alma e corpo. Mas mesmo assim, ele se dedicava a essa vida de oração. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Ele é o nosso maior referencial em todas as coisas, em todas as áreas, que nós possamos ser como Ele, ter essa vida de oração. Nós sabemos que não é de uma hora para outra, mas quanto mais eu e você desejarmos ter uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, mais o Espírito Santo vai nos instruir, mais Ele vai nos direcionar, vai nos dar estratégia para que assim nós estejamos uma vida de oração aqui, assim como Jesus e tantos outros homens e mulheres de Deus tiveram. Vamos ver aqui também uma vida de oração
em concordância junto com mais pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19, que diz assim: Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aleluia. A gente pode ver aqui que se 2 pedirem, estiverem ali concordando com a mesma oração, o Senhor diz que será feito por o Pai que está nos céus. Na oração de concordância, um fala e os outros dizem palavras de concordância. Amém, que significa assim seja, é verdade, com certeza. Então, quando nós estamos orando com alguém ou com um grupo, uma pessoa toma a frente da oração, os demais concorda, amém, Senhor. Isso, Pai, em nome de Jesus, amém. É verdade, Pai. Sim, Pai. Com certeza, Pai. Então, estamos concordando com essa oração de concordância. Amém. Aleluia, glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Estamos concluindo, na realidade já concluímos, eu só vou ler aqui a conclusão da apostila, mas eu fico muito feliz, muito alegre em ter mais uma matéria junto com vocês. Mas vamos ver aqui a conclusão. Encerramos agora o importante estudo sobre oração, no qual aprendemos mais sobre este privilégio que temos de nos relacionarmos com o Todo-Poderoso, nosso Paizinho querido. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado pela palavra de Deus, a palavra que cura. Aleluia, glória a Deus. Mais uma matéria concluída, está mais perto da formatura de vocês e meu coração, olha, se alegra em poder estar aqui. Mais uma matéria com vocês. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Quero dizer que, olha, não deixe que nada impeça, que nada e nem ninguém lhe atrapalhe nessa caminhada cristã. Não deixe que nada roube aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem ouvido da palavra do Senhor. Eu quero te motivar a perseverar naquilo que o Senhor tem te mostrado através dessas matérias, através do curso bíblico Palavra que Cura. Não desiste, persevere até o fim, porque na formatura nós queremos ver você. Tem muita gente que eu ainda não conheço, como os demais professores, mas nós queremos te conhecer, então persevera. E queremos te ver na formatura. Eu creio que essa será a minha última matéria que eu estou dando no curso bíblico e foi uma grande satisfação estar com vocês. Para mim foi um motivo de muita alegria, de satisfação, como eu falei, em poder ser uma professora, ser a professora no curso bíblico de vocês. No caso, vocês foram a minha primeira turma do curso bíblico para mim, e para a glória de Deus eu pude desenvolver mais através desse curso, e eu só tenho a agradecer a todos vocês alunos, primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque a gente sabe que tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu jamais me imaginei pregando assim através de aula online. Eu jamais me imaginei pegando no microfone, sendo conduzida a levar a palavra do Senhor, mas quando nós somos fiéis naquilo que Ele nos entrega, eu já fiz o curso bíblico Palavra que Cura, Ele vai nos levando a outros níveis, a lugares altos, Ele vai nos acrescentando. Então, para mim é um motivo de alegria, realmente, minha gente, estar aqui com vocês e concluindo mais essa matéria. Volto a dizer, nada vem de Camila, tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Honra, glória e louvor seja sempre dada ao Senhor. Então é isso, foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus.